Olá pessoal, sou o Diego Vanucci e hoje vamos falar do gigante asiático. As novas rotas da seda. A China é um país com história milenar, com a maior população do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A China é um país que saiu de coadjuvante com uma economia rural nos anos 70 para o protagonismo mundial com a maior economia industrial do mundo no século XXI. Com a abertura da economia chinesa em 1972, o país já traçava sua estratégia de um plano de longo prazo. Como a China se desenvolveu? A globalização proposta pelas políticas liberais no centro do capitalismo mundial, a Europa e os Estados Unidos, foram os principais protagonistas pelo desenvolvimento econômico e industrial chinês. O país que saiu de uma economia centralizada nos anos 70 também aderiu a políticas econômicas liberais para atrair investimentos estrangeiros e, eventualmente, investir em seu próprio mercado interno. Diferentemente dos países do Atlântico Norte, os países da Ásia e da América Latina entraram na globalização com a mão de obra barata, comparada à mão de obra dos países que produziam tecnologia. A China abriu mão de sua economia para empresas de todo mundo se sediassem no seu país, com uma isenção fiscais jamais vistas em outras regiões subdesenvolvidas. Com essa política aberta de capital, empresas de todo o mundo se instalaram na China. Se a abertura econômica significou um acelerado processo de desindustrialização do Ocidente, com o avanço do setor de serviços contra a desidratação da indústria, na China o crescimento de produção industrial foi exponencial. Na contramão do mundo, o gigante asiático fez um trabalho de industrialização de sua economia e de um aumento cada vez mais vigoroso de exportação de produtos com alto grau de tecnologia. Para proteger a sua indústria, a China evitou subir tarifas alfandegárias para barrar importações e usou o seu câmbio desvalorizado como o principal motor de industrialização acelerada. Uma das características centrais da economia chinesa é um forte controle em seu câmbio. A manipulação do valor de sua moeda deu à China a capacidade de direcionar o crescimento da indústria ao longo das últimas décadas. O resultado disso foi a substituição de exportações chinesas. Em 1992, as vendas de roupas correspondiam a 14% do total de exportações. Em 2005, a participação da produção têxtil caiu pela metade. No mesmo período, a exportação de calçados caiu de 7% para 4%. Aparelhos eletrônicos de baixo grau de tecnologia caíram de 27% para 12%. Aparelhos de telecomunicação, por um outro lado, registraram uma alta sensível de 3% para 14% no total de exportações em 13 anos. A maquinária eletrônica pulou de 3,5% para 9% e as máquinas de escritório de 1,5% para 13%. Os efeitos sobre o Ocidente. O deslocamento de cadeiras inteiras de produção para a China não gerou somente um crescimento robusto nas décadas seguintes para os chineses, mas ajudou a fortalecer o poder de consumo dos países desenvolvidos. E na era da informatização, a China ganhou terreno ao deixar de exportar apenas produtos de manufatura simples para fortalecer o seu parque tecnológico. Em 1978, a China exportava produtos manufaturados para economias de renda. Isso fez com que a China começasse a ganhar mercado nos Estados Unidos e também na Europa. No mesmo tempo, isso representava para a China 97% da pauta exportadora e 93% iam para os Estados Unidos e para a Europa. Com o passar do tempo, a China vai alterando a pauta exportadora. Nos anos 2000, a China cresce ainda mais aceleradamente e o país já exportava carros e aviões comerciais. E os planos da China para o futuro? Em 2003, o presidente Xi Jinping lançou ao mundo um ambicioso projeto One Belt, One Road, ou as novas rotas da seda. O nome da seda já carrega todo um simbolismo histórico para falar sobre e relembrar que a China era a grande economia euroasiática, há mais de 2.000 anos atrás, criada para interligar o Oriente ao Ocidente, mais precisamente a Ásia à Europa. A rota tinha como grande objetivo o estabelecimento de uma rede comercial entre os mercados e uma rede multicultural entre seus países membros. Nessa rede, a seda era o principal produto comercializado, daí o nome, Rota da Seda.
E o que é a nova rota da seda? Como te dissemos, os investimentos chineses no mundo têm crescido consideravelmente nos últimos anos. Segundo o Import Frank norte-americano, entre 2005 e 2018, a China esteve presente nos 5 continentes e investiu cerca de 1,9 trilhões de dólares. Isso equivale, por exemplo, a 13 vezes o valor do Plano Marshall utilizado pelos Estados Unidos na reconstrução da Europa pós a Segunda Guerra Mundial. Por sua vez, algumas das críticas ao projeto são: alguns afirmam que o projeto é uma forma discreta de expansão da influência chinesa pelo globo, as fortes vinculações comerciais e econômicas para ampliar o controle da China, sobretudo as regiões mais pobres, além de ampliar o seu poder sobre a Eurásia. E a região é, lógico, geopoliticamente muito estratégica. A viabilidade financeira do projeto também é posta em xeque. Seriam necessários mais recursos anuais para a consolidação do que os atualmente existentes, e muitas das áreas pelas quais a rota passaria são áreas de conflito, o que dificultaria a realização e preservação das obras. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Até mais, pessoal.